João capítulo de número 7 foi a leitura que nós fizemos, não foi? Eu preciso que você mantenha-se com a Bíblia aberta. Eu tenho alguns poucos minutos. Mas eu quero pregar sobre o Jesus que eu não conhecia. Repita comigo, o Jesus que eu não conhecia. Baseado aonde, pastor Marcos? Bom, está baseado em alguns versículos, mas o que eu tomo como referência para ponto de partida, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Repita comigo, versículo 5. Porque nem mesmo... Minha primeira pergunta, quem é Jesus para você? Você conhece Jesus? Quem conhece Jesus aqui? Ei, oh. Eu vou pregar sobre o Jesus que eu não conhecia. Eu quero saber quem conhece Jesus aqui. Levanta a mão. Oh, que maravilha! Então, deixa eu ver. Quem levantou a mão? Vou escolher aleatoriamente aqui. Levanta a mão. Quem conhece Jesus? Muito bem. Me diga quem é Jesus então, Fernando. Não tenha medo de dizer. E se errar, não tem problema, vai ser corrigido. Vamos lá? Me defina apenas numa palavra. Jesus foi o Cordeiro de Deus. Que mais? Salvador. Rei dos Reis. Que mais? Filho de Deus. O amor. O Senhor da minha vida. Declaração pessoal. Conselheiro. Amigo. Falou de Jesus, nós temos um adjetivo. Nós temos em mente de que Jesus foi, e será. Sempre, indiscutivelmente, o Verbo que se fez carne. O Filho vivo de Deus Altíssimo. Quando se pensa em Jesus, no meio e no seio evangélico, é de um Jesus fazendo milagre. É de um Jesus andando sobre as águas. É de um Jesus multiplicando. É de um Jesus sarando os enfermos. É de Jesus expulsando. É de Jesus purificando leprosos, gente. Vamos lá, se anime. Jesus chega num casamento e transforma. Jesus chega no deserto, uma multidão de quase 5 mil com 5 pãezinhos e 2... Com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplica e alimenta. Eita, Jesus, bom demais. Jesus chega e, de repente, de noite, num barco, anda sobre as águas e todo mundo fica assustado, os discípulos, pensando que ele era um fantasma. Jesus chega outra vez numa tempestade e no barco, quando ele estava dormindo, Pedro olha para ele: não se te dá que estamos perecendo. Jesus levanta e acalma a... Eita, muito bom, é lindo. Ah, Jesus, que maravilha. Jesus chega lá em Gadares, pega um rapaz endemoniado, expulsa uma legião de demônio, todo mundo fica feliz. E essa é a ideia central maravilhosa. E aí nós tiramos um pouquinho e vamos lá um pouco para frente, quando Jesus então passa pela cruz, morre, mas ressuscita e de novo aquela certeza de que Jesus é Jesus sempre e sempre será. Diga glória. Mas no contexto da vida de Jesus, lá em João capítulo 16, versículo 33, dizendo: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Chega alguém colocar um ponto e vírgula e dizer: eu venci e vós vencereis. É porque o versículo implicitamente está dizendo que se ele venceu, eu, você, todos nós vamos vencer. Mas eu quero falar de um Jesus que eu não conhecia. De um Jesus que poucas vezes a gente vai querer tocar. Primeiro, de um Jesus sem credibilidade. Por quê, pastor Marcos? Leia João capítulo 7,
versículo de número 12. Jesus sem credibilidade? Aí é forte, porque a gente vai contrariar a máxima de uma religião. Mas Jesus sem credibilidade? É o meu Jesus, é o seu Jesus. Sem credibilidade, sim, eu vou explicar, calma. Você está acostumado a ouvir e a escutar apenas o triunfalismo, mas nós temos que agora atentar, porque esse Jesus venceu tudo isso. Porque ele passou tudo isso, porque ele tinha, diz a Bíblia, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se na forma de homem, se aniquilou-se a ponto de ser servo, e sendo servo, foi morto em morte de cruz. Existe uma forma degradante da ideia contínua. Primeiro, na forma de Deus, depois era maior do que os anjos, depois se fez menor do que os anjos, sendo homem, depois de homem, um homem normal, de uma patente, de um estirpe, passa a ser servo, e como servo, ele passa a ser mártir na cruz, e uma morte na cruz é para o pior delinquente. Então vamos lá, Jesus sem credibilidade. Versículo 12, como é que está escrito? E havia... Quem é que queria estar seguindo a Jesus com essa interrogação? 50% dizia ele é bom, 50% dizia não, ele não é bom. E ainda existia um grupo lá que dizia, rapaz, ele está enganando o povo. Imagine você pensar que Jesus por algum momento passou por esta realidade da vida, e você às vezes fica chorando, reclamando, achando que todo mundo tem que acreditar em você. Se Jesus, o nosso melhor exemplo, sofreu desta crise, passou por isso, e muitas vezes os homens tentam nos avaliar, achando que depende do crivo deles, aquilo que você vai ser, não depende não. E Jesus não mudou a essência por alguém achar que ele não merecia. Jesus continuou sendo Jesus, independente de alguém acreditar ou não. Hoje eu venho para te dizer que Jesus é o nosso exemplo. Se alguém olhar para você e não acreditar em você, faz igual Jesus. Continua. Continua. Ninguém está acreditando em mim. Tá todo... Jesus está lá no templo, no melhor da festa. E a Bíblia diz, numa ação contínua, que ele continuava falando. Continuava clamando, e o povo estava dizendo, ele não é bom, o outro, não, ele é bom, o outro, não, ele está enganando. Não interessa, Jesus continuou. Bate no ombro do irmão e diga, continua. Mesmo sem credibilidade. Esse é o Jesus que eu quero dizer para você, que não só te coloca em cima das ondas, mas quando você está quase naufragando, ele está dizendo, ainda que ninguém acredite, eu acredito em você. Aleluia. Se segure, porque isso aqui Deus me revelou no monte. Você não pense que isso aqui eu aprendi em seminário, não. Olha, esse capítulo eu já li várias vezes, mas hoje a revelação veio assim, ó. Deus disse, é isso que eu quero que você ministre. Um Jesus que você não conhecia. Até o meu conceito mudou. Conceito esse que eu sempre achei que Jesus nunca teve dificuldade. Porque a gente lê tantos milagres, tantas coisas boas, que a gente acha que Jesus nunca sofreu, rapaz. E que a gente só lembra que ele sofreu na cruz, mas foram 33 anos. Imagine alguém sofrer. Os irmãos dele chegam a dizer para ele, dizendo, sai daqui, vai embora. Eu não quero você aqui, vai lá. Os irmãos dele, porque se a sogra de alguém não acredita em você, você fica até assim. Mas eram os irmãos, era alguém que convivia, era alguém que sabia, era todo mundo à sua volta. Diz que ninguém, não é assim que a Bíblia diz? Diz assim, e havia grande murmuração entre a multidão. A respeito dele dizia alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Jesus poderia dizer, bom, eu vou fechar minha igreja, ou os 12 discípulos, aliás, ele aqui estava ainda
indo ao encontro dos seus discípulos. Ô gente, olha, eu quero contar aí para você que segundo o Ibope da Globo, da Record, ou da Rede TV, ou da Bandeirante, eu não estou bem na fita não, viu? A minha popularidade caiu igual a da Dilma, eu estou mal, eu vou ser apedrejado e nada. Jesus continuava. Tinha lá alguém querendo matar ele, mas ele, continuava. Tinha alguém querendo, dizendo, rapaz, ele engana o povo, mas ele continuava. Vai ter gente que vai parar no seu caminho, vai achar que você não tem nem que estar vivo, vai ter gente que vai achar que você está vivendo até demais, mas continue vivo, continue acreditando, continue fazendo o seu papel, continue rendendo glórias e graças ao Senhor. Segunda coisa que eu conheço, Jesus, que eu não conhecia, Jesus sem aceitação. Veja o versículo 3. É o versículo 3. Repita comigo, Jesus sem credibilidade. Jesus sem aceitação. Versículo 3, vamos ler todos juntos. Imagine você estar dentro da sua casa, os seus irmãos olham você, e de repente diz para ele, ei, você não tem que ficar aqui se mostrando. Se você ler os 3 versículos posteriores, no contexto, eles diziam isso ironizando. Aí vai parar no versículo 5, porque eles não acreditavam nele. Rapaz, alguém não aceitar, sabe, lá fora, alguém olhar para você, esse crentão, mas imagine a tua mulher, imagine os teus filhos, imagine alguém que é do teu sangue, não fazer fé em você. Você está fadado ao fracasso, sim ou não? Sim ou não? Se você não é aceito, se ninguém te aceita na pose, na posição que você está, você resolveu dizer, bom, eu vou ser policial, mas se toda a tua família não te aceita, você vai se sentir rejeitado, sim ou não? Mas Jesus não precisava dessa aceitação. Sabe por quê? Porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. Quem disse que o fato de você estar servindo e fazendo a vontade de Deus, missionária Ana Cláudia, vai fazer com que todos te aceitem e te aplaudam? Pelo contrário, vai ter um monte de gente torcendo a cara e o nariz por achar que você está por cima. E está mesmo, porque quem está na vontade de Deus está por cima mesmo. Jesus sem aceitação, esse Jesus eu não conhecia, pastor Ezequiel. Eu penso que Jesus, o homem que faz milagre, que opera tanto, aonde ele chega todo mundo grita. Esse é a segunda etapa do seu ministério. Eu estou falando de um lado do ministério de Jesus que ainda não tinha acontecido, porque tem muita gente achando que para acontecer, ele já nasceu pronto, já nasceu no Facebook, já nasceu dizendo assim, ei, alô pessoal, cheguei. Não, meu irmão, tem etapa na vida, você tem que cada dia matar eu já matei tanto leão, que já está em extinção os leões, não tem mais. Você está procurando o quê para provar? Golias? Ei, meu Deus, olha, a geração de Golias já foi exterminada, não tem nenhum, que pelo menos para brigar, para dar cascudo, não tem. Mas sabe de uma coisa? Você tem que continuar, fala para o irmão, mas você tem que continuar. Sendo aceito ou não. Fala, sendo aceito ou não. Indo com a tua cara ou não. Eu não gosto do jeito dele. Eu até, sabe, mas eu não gosto do jeito dele. Eu não vou com a cara dele, mas não vai não. É com o teu rosto. Você vai com, cada um vai com a sua cara. Eita, Jesus, o que é isso, meu Deus? Gente que quer ser aceito, e para ser aceito tem um problema de autoafirmação. Se a colega tem 10 cartões, então eu vou ter 15. Para eu ser aceito na rodinha, eu tenho que ser aceito. Eu tenho que fazer a mesma escova que a outra faz, para mostrar para ela que eu também estou no mesmo... Para com isso, isso é meninice. Está querendo provar. Não, mas se ela tem uma sandália Luiz XV, salto Luiz XV, o meu salto vai ser Luiz 30. Eu estou inventando.
Ah, mas não, mas sabe, você tem que ser aceito. E para ser aceito, você tem um problema de autoafirmação. Você tem que tentar provar, sabe? E aí eu cheguei numa roda e estava lá só os intelectuais, pronunciando e pronunciando o pensamento do filósofo Sócrates e tal. E eu entrei na onda, ó. Entrei na onda. Não lembro, citei, eu acho que foi um pensamento do dramaturgo Václav Havel. Disse Václav Havel: a esperança é a força que nos move a lutar. Não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. Todo mundo, o irmãozinho humilde disse, e disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregado e oprimido, que eu vos aliviarei. A frase dele dominou todos nós. Deus falou, era para você usar a minha palavra. Você não precisa ser aceito no grupo, provando que você, sabe, está no mesmo nível. Eu estou no nível D, sabe? Eu agora estou, sabe, falando, sabe, eu passei por uma reciclagem. Ei, tu não é lixo. Tu é ser humano. Ser humano não faz reciclagem. Se aperfeiçoa, aprende, reaprende. Mas reciclagem é para lixo. É para coisa que foi quebrada, que tem que ser refeita. Deus não faz reciclagem de você. Ele quebra o vaso, faz dele, torna a fazer como ele quer e faz melhor. Então, melhor é ter o glória a Deus. Você não tem problema. Não, sabe de uma coisa? Esse relógio aqui, então, eu vou ter um relógio para... Jesus não teve esse problema. O Jesus que eu não conhecia, sofreu também. Sofreu. Não foi aceito. Ele não combinava com o padrão daquela sociedade, evangelista Carlos Alberto. Não, ele não combinava com aqueles padrões. Ele chegou um dia na festa lá, com seu discípulo, chegou lá, e o pessoal ficaram olhando na mesa. Ele chegou, foi colocando a mão lá, pegando lá, e foi rasgando o peixe. O pessoal, rapaz, esse Jesus não está com nada não. Nem ele lava as mãos, nem o discípulo. Rapaz, que falta de higiene, rapaz. Jesus olha para o fariseu e diz, Bem, imagina ele comendo a espinha de peixe, colocando lá no prato, dizendo, o que contamina não é o que entra, é o que sai, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eita. Saindo de fininho. Aí ele grita, sepulcro caiado. O exterior está todo branquinho, mas por dentro está morto. Jesus choca aquela cultura daqueles dias. Uma coisa linda, uma simplicidade. Ele lava os pés do seu discípulo quando não podia lavar. Ele faz isso para mostrar que ele pode. Ele, como mestre, ele disse, eu vos dou o exemplo, para que saibais que não é o servo maior do que o seu Senhor. Tem gente lutando para ser aceito por cima. Vai por baixo, vai na humildade, vai se quebrantando, vai cedendo, vai dizendo, Jesus, eu perco aqui, mas eu ganho contigo ali, Jesus. Jesus, não preciso provar para fulano ou para Beltrano, que sabe que eu tenho que ser honesto, eu tenho que provar que sou. Tu não tem que provar nada. Você tem que se aceitar, você tem que saber o que você é. Existem 3 frases de efeito que o mundo diz por aí. Uma coisa é aquilo que você pensa que você é. Outra coisa é aquilo que as pessoas acham que você é. E outra coisa é o que Deus sabe o que você é. Foi difícil? Foi fácil. Terceira coisa, dá glória, pastora Sônia. Me anima. Eu sei que o horário está apertado, mas vamos lá. Ao Jesus que eu não conhecia, Jesus sem credibilidade, Jesus sem aceitação, e o versículo de número 20, Jesus confundido. Já viu alguém confundir você? Quem aqui já foi confundido? Quem aqui já olhou para você e disse, eu pensei, será? Quem já foi confundido aqui? Versículo 20, vamos ler.
Vamos ler. Pastor Wando, você está assistindo, meu filho, essa mensagem. Prega aí porque é de Deus. Versículo 20, 1, 2 e 3. Jesus está lá falando e está dizendo, tem alguém procurando. Aí o pessoal diz, ele está com demônio. Ele está doido. Como é que esse homem, como é que alguém pode confundir Jesus com um ser humano endemoniado? Você conhecia esse Jesus? Você conhecia? É possível alguém fazer ter essa controvérsia? Confundir Jesus com alguém endemoniado? Tem lógica isso? Tem como você imaginar tal possibilidade? Jesus que está expulsando demônio, o fariseu grita, ele está fazendo milagre aí, mas é pelo dedo ele está fazendo, porque ele é príncipe do Beelzebul, ele é príncipe dos demônios. Jesus disse, eu expulso demônio, é pelo dedo, pelo poder de Deus, e muitas vezes alguém confundiram ele, há muita gente que vai confundir você, mas não te preocupa não, porque a tua essência o Senhor te conhece. Diz a Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 8, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus e ponto final. O que alguém rotulou você, o que alguém imaginou que você não é, não te preocupa. O importante é o que você é em Deus. Muitas vezes alguém vai olhar para você e vai achar tantas coisas a seu respeito. Se a lua virar de um jeito, aí vão olhar para você. Se o estado de humor, tem pessoas que é assim, que se o estado de humor te trata de um jeito. Já viu aquele, com todo respeito, mas eu tenho que falar isso, pessoas com problema bipolar. O comportamento, ele é oscilante. Uma hora a pessoa está abraçando todo mundo, está cumprimentando, e aí tudo bem, vamos fazer festa e tal, daqui a pouco mudou. Não quero falar não tem assunto não quero assunto. Passou, e aí fulano, tudo bem? Sei o quê? Mas, pessoa com problema, transtorno de personalidade, Jesus não teve esse problema, gente. Jesus não tem problema de humor. Diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, capítulo 13, versículo 8, porque Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, significa que ele é imutável. Jesus permanece sendo o verbo de Deus, o Filho do Deus vivo. Ele continua ontem, hoje e é eternamente o mesmo. Eu dependo do clima, da chuva, do sol, da lua, das estrelas e de uma série de comportamentos à minha volta para eu estar muito bem. Se eu ver um tipo de jornal durante a noite ou acordar, eu vou acordar de um jeito, mas Jesus não. A Bíblia diz, não ouviste, Isaías 40, versículo de número 28, não ouviste que o Eterno não se cansa e não há esquadrinhação? Certamente que os jovens se cansarão e se fadigarão e ele multiplica o vigor, aquele que não tem a força, mas certamente que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu quero te dizer que esse Deus é um Deus que vive eternamente o mesmo. Está pensando você que porque em algum momento da vida você falhou, um irmão falhou, fracassou, foi pedir perdão a Deus e disse, Senhor, eu fracassei, não era para eu fracassar, Senhor. O Senhor falou com ele, filho, eu te perdoo. Tu é meu filho, eu te amo, está perdoado. No outro dia ele falhou de novo. Senhor, eu venho te pedir perdão porque eu falhei de novo, Senhor. Eu disse que não ia pecar, mas pequei, meu Deus. Senhor, eu te peço, me perdoa por ontem e por hoje. O Senhor disse, eu te perdoo por hoje. Mas e ontem? Ontem eu não vou te perdoar, não. Mas por que, Senhor? Porque eu joguei no mar do esquecimento. E eu não posso te perdoar daquilo que eu não lembro. Daquilo que não existe mais.
Tem gente remoendo um passado que Deus já cancelou, já perdoou, mas está ruminando, está de mal com a vida. Ei, Jesus está dizendo o seguinte, que Ele não tem esse problema, Ele não confunde você, não é para você achar que Ele mudou, não. Ei, tem gente que um dia olhou para Jesus e disse, Jesus é maravilhoso, mas quando a crise chegou, Jesus virou Genésio. Jesus continua o mesmo. Fala para o irmão, Jesus continua o mesmo. Deixa eu avançar para terminar. Jesus, diga comigo, Jesus sem credibilidade, sem aceitação, Jesus confundido, Jesus apenas um humano. Versículo 27. Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então, dentro da multidão, havia o pensamento de que Jesus era apenas um ser humano qualquer. Tem gente vindo para a igreja, buscando Jesus, mas confundindo Jesus com o Papai Noel. Jesus com a barba branca, com um saco cheio de presente nas costas, e dizendo, ho, 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 ho. Ei, Jesus não é isso não, gente. Outro confunde Jesus com um office boy. Toma aqui, Jesus, esse pedido e vai entrega para Deus logo. O outro confunde Jesus apenas como o gerente do banco. Jesus, eu quero esse dinheiro, quero esse dinheiro, quero esse dinheiro. O outro confunde Jesus com a imobiliária. Jesus, eu quero minha casa, minha casa, minha casa, minha casa. Humanizar Jesus, tirando dele a sua essência de Cristo, é pisar na promessa bendita de Isaías, capítulo de número 9, versículo 6. Porque um filho nos nasceu, e o principado está, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Colocar Jesus no patamar humano é renunciar a todos os predicados e adjetivos que a ele foi conferido em Isaías capítulo 11, que da semente, da raiz de Jessé, haveria um rebento, e sobre ele haveria um espírito de excelência, de conhecimento, de poder. Aleluia! Quando eles olhavam para Jesus, eles não conseguiam ver isso. Tem gente que quer Jesus um advogado apenas, ele é o advogado. Eu quero dizer que ele é tudo isso, ele é tudo aquilo que você necessita. Mas, acima de tudo aquilo que você necessita, ele pergunta para Pedro, Mateus capítulo 16, 18. Estão dizendo por aí, quem é o filho do homem? Não estão dizendo que o Senhor é um profeta. Estão dizendo que o Senhor é Moisés. Outro está dizendo que o Senhor é Elias. Outro está dizendo que o Senhor é Jeremias. Muito bem. Então, quer dizer, eu estou nessa listagem humana, né? E vocês estão andando comigo, hein? Você me conhece? Vocês sabem quem eu sou, né? Pedrão disse, o Senhor transformou água em vinho. O André disse, multiplicou os pães. O Bartolomeu, filho do trovão, disse, eu comi dos peixes. O Tiago disse, eu vi o Senhor andando sobre as águas. Pedrão estufa o peito e diz, eu também vi o Senhor acalmar a tempestade. Eu vi. Tudo bem. E vocês? O que acham que eu sou? É bom, eu vi também o Senhor expulsar a legião do demônio. O Senhor expulsou os demônios. Expulsou aquela legião. Maravilha, né, Pedro? Tiago, André, João, é isso mesmo. Jesus é bom demais. E vocês que dizem que eu sou? Vocês me conhecem? É verdade, o Senhor falou aquele discurso lá, tapou a boca dos fariseus. O paralítico lá de Cafarnaum, descendo, o Senhor
O Senhor fez muito milagre mesmo. Muito milagre. E vocês que dizem que eu sou? Pedrão foi ficando enfesado, vou usar na minha linguagem, estufou o peito. Eu digo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedrão e disse, não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Aleluia. Sabe qual é a visão que ele quer que você veja? É que Jesus não é um humano. Jesus é o ungido. É o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se encarnou. E hoje eu estava estudando sobre o Logos. E a palavra Logos tem 45 palavras para definir. E eu não posso falar sobre isso hoje. Para você entender que para Deus se humanizar, existe uma única palavra que não consegue definir o verbo encarnado de Deus, porque tamanha a complexidade para entender esta grande mensagem. E João usou do grego uma figura da filosofia grega para imprimir a ideia do Logos, de como foi que Deus se humanizou. E aí João diz, e ele não foi feito da vontade do homem, nem da carne, mas de Deus. Ele é tremendo. É maravilhoso. Não teve participação do homem. Foi o Espírito Santo que desceu sobre a Virgem. O que era ridículo imaginar tal possibilidade de uma jovem engravidar. Como? Hoje, muito simples. A ciência provou. Tudo está provando. Não tem mais necessidade. Isso Deus já era especialista. Ele nasceu cheio de graça e de glória. E João disse, e os homens viram a luz de Deus sobre a vida dele. Ele era a luz. Diga glória a Deus. Eu termino aqui agora. Jesus, eu termino dizendo, um Jesus que eu não conheço, causador de tumulto. Versículo 43. Essa mensagem é muito forte. Não dá para pregar ela assim, correndo não. Porque é muitos detalhes. 43, eu termino. Jesus, causador de tumulto. 43, como? Vamos ler? Assim. Você já viu um Jesus que causa tumulto? E aí você escuta, ei, Jesus entra na sua vida e acalma tudo. Entra na minha casa, entra na minha vida, cura todas, não é? Cura todas as feridas. Aí a irmãzinha, teve um dia aí que uma senhora passou na porta e disse, ei, o pastor da igreja, o pastor foi salvo. O pastor. Aí o irmão não quis apontar, eu a ouvi dizendo, e o pastor? Eu me apresentei, não, ao senhor pastor, o senhor tem um momentinho? Tenho sim. É que eu sou de uma outra igreja aí, sabe? Eu digo, sim, tudo bem. O senhor pode me atender dentro da igreja? Eu, posso. É o seguinte, eu quero que o senhor me responda. O senhor pode me responder? Só se a senhora perguntar. Sim, é o seguinte, é que eu era católica, entendeu? Sim. E eu estava tão bem. Aí entrei na igreja e tal. A minha vida piorou. O senhor pode me responder o que é isso? Eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu faço a minha fogueira, a minha fogueira também. O que mais? Eu me batizei. Tá tudo bem comigo. Mas tem um negócio. Desde que eu entrei para a igreja evangélica, a minha vida é um tumulto. O senhor pode me responder? Me responda. Eu digo, respondo. Sabe aquela propaganda enganosa que diz, pare de sofrer? É, enganosa é. Jesus disse, bem-aventurados que sofrem. E é mesmo, Jesus disse que
Quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia. Ele não disse, ei, eu vou te dar um carro, uma casa, e siga-me. Ele disse, tome cada dia a sua cruz. Aleluia. E siga-me. As pessoas querem um Jesus aparador de grama. As pessoas querem um Jesus cotonete. Ei, as pessoas querem um Jesus que apenas passa um paliativo. E nesta noite eu venho pregar para você, te informar que quando Jesus entra na vida, acontece um tumulto mesmo. E esse tumulto é para as coisas ficar centradas. Fale para a pessoa que está ao seu lado, se prepare para o tumulto. Jesus disse, não julguem que eu vim trazer paz, porque dentro de uma mesma casa, o filho estará contra o pai contra o filho, a mãe contra a filha, e os inimigos do homem serão da sua própria casa. Que é isso, pastor? Mas esse evangelho, eu pensei que Jesus... Eu, quando me converti, meses de crente, meu irmão puxou a faca para me dar uma peixeirada. Eu corri que corri. Dormi lá na igreja, no banco duro. Tinha 14 anos. Eu entrei dentro de casa cantando hino. Ele disse, seu crente fanático. Eu digo, sai para lá, rapaz. Tu não vai cortar minha barriga, não. Aceitou Jesus, todo mundo vai aplaudir. Colocar no Facebook. Ei, agora eu tenho Jesus. Estou com Jesus. Jesus no peito. É Jesus. Tem um chaveirinho de Jesus aqui. Adesivo de Jesus no carro. Ei, tudo é Jesus. Se prepara para o vento. Para a prova. Para a cara feia. Ei, crentão, seu fanático. Tá doido. Eu, quando me converti, uma semana de crente, apaixonado por Jesus, só queria saber de igreja, vigília, monte, consagração. A minha avó disse, coitadinha do meu neto. O que houve? O que houve, dona Maria, dona Teteia? Tá assim. O que é? Só fala da Bíblia, só fala de Jesus. A gente vai falar com ele, Jesus. Tadinho do meu neto. Fizeram uma lavagem cerebral no meu filho. Meu filho está doidinho. Ai, me dá uma peninha dele, eu estou com pena dele. Está com pena, vamos ter que levar ele no médico está doido. Doidinho. E eu fiquei assim mesmo. Hoje eu estava pensando, você me liga. Eu estava aqui cantando hino, você me liga. Aí quem estava nos assistindo, ele liga do carro, me coloca um louvor e fica de lá dentro do carro falando em línguas e ouvindo o louvor, sem entender nem o louvor nem as línguas estranhas. Mas não podia fazer despeito ao meu amigo, porque, né? Aí daqui a pouco eu fiquei pensando, é coisa de doido mesmo. Quem vai entender uma coisa dessa? Eu dentro do meu carro dirigindo, daqui a pouco louvor alto, eu chorando, com o vidro aberto, falando em línguas estranhas. A mulher passou e disse... E ela... Aí eu liguei o som, né? Lá na Leopoldina, uma contenção de trânsito, liguei o rádio, baixei o vidro. Quando o trânsito há uma retenção, eu desligo o ar, baixo o vidro e aumento o som. Mas cadê o vaso? Onde o vaso está? Mas cadê o vaso? Daqui a pouco uma pancada no vidro do carro. Pá. Eu abaixei o vidro. É um assalto, meu irmão, é um assalto. Que assalto que nada, rapaz. Vai para a igreja, rapaz. Eu disse, o quê? É para a igreja, rapaz. Só viu ele correndo, desesperado. Vai entender umas coisas de doido.
Jesus faz uns tumultos com a gente, né, rapaz? Hã? Você já passou por um tumulto desse? Você consegue entender esse mistério? Um Jesus que causa tumulto. Esse pastor vem na terça-feira dizer que eu levo Jesus na minha vida, vai causar tumulto. Não, é tudo que eu não quero, o psicólogo disse. Para eu ficar calmo, tome esse, como que é? Rivotril, debaixo da língua. Aleluia, termino aqui que já passou. Tome esse Rivotril, esse Gardernal, esse diazepam, 500 miligramas. Os olhos ficam marejados. Fica os olhos marejados, olhando em todas as direções e não acha ninguém. Você está falando com a pessoa e a pessoa está assim, hã? Fulano vai comer? Ele diz, quando? Fulano, a comida está aí. Estou vendo. Fulano, mastiga. Ele, hã? É triste. Sabe? Aí, de repente, a coisa muda na vida. Os problemas surgem e acontecem, mas é porque Jesus quer ser conhecido por você. Eu termino dizendo, Jesus está no meio disso tudo. O Jesus que eu não conhecia, eu passei a conhecer mais intimamente. Eu tenho escutado a voz dele. Ele não se curva à política. Ele não cede aos caprichos de ninguém. Ele não é comprado nem negociável. Ele é o Senhor. Ele te ama. Ele quer muito que você entenda que Ele se assemelhe a você. Ele conhece todos os teus percalços. Deus te ama em Cristo Jesus. Pastor Ezequiel.